Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Desafios da Educação Científica no século XXI. A economia brasileira continua dependente da produção e da exportação de commodities. A economia mineira padece da dependência semelhante, produção e exportação de produtos agrícolas e de minérios. Como sabemos, a exploração de minérios não produz duas safras. Portanto, o grande desafio é mudar o modelo de desenvolvimento, agregando maior valor aos produtos exportados e partir para a criação de startups e empresas inovadoras com novas bases tecnológicas. Essa transformação deve acontecer em todos os setores da economia, do agronegócio, à indústria e aos serviços. Neste programa, o foco será no novo papel da universidade, que é estimular a inovação e o empreendedorismo, pela criação e envolvimento de equipes interdisciplinares. E o nosso convidado é o professor Eduardo Campos Valadares, professor de Física da Universidade Federal. Bem-vindo, Eduardo, um grande prazer tê-lo aqui novamente. Um grande prazer para mim retornar a esse programa e falar de um tema que é tão premente. Que é da sua especialidade e da sua criatividade, não é? Como proporcionar uma educação científica relevante para as novas gerações nesse mundo interconectado, professor? Em primeiro lugar, eu acho que as novas gerações têm que entender que a ciência é relevante para a vida delas. Sim. E para a sua inserção socioeconômica, para a sua inserção numa sociedade do conhecimento, que é o momento que a gente está vivendo. Também a gente tem que encarar que nós temos hoje uma gama enorme de novas tecnologias, a própria web e também um celular, um as iPhone. Mídias alternativas, né? Tudo isso oferece hoje uma gama enorme de possibilidades, novas possibilidades de você interagir com o mundo em tempo real. A despeito dessas novas tecnologias, o senhor não acha ainda que o ensino continua muito mecanicista? As disciplinas são caixinhas que não são interconectadas. Como transformar, digamos, o ensino mais multidisciplinar? Olha, primeiro, eu acho que a universidade ela padece de um problema que é o fato de que ela é dividida em grandes blocos. Sim. Ciências exatas, ciências da vida, as ciências humanas, né, e a área de ciências humanas aplicadas, geologia, depois de geologia e tal. Então, o que eu vejo é que nós temos buscado na universidade, né, isso ainda está sendo um movimento, eu acredito que vai ganhar uma expressão maior, de aproximar essas várias competências. E eu vou falar mais adiante como que está sendo gestado e como tem evoluído ao longo dos últimos tempos. Agora, então, a universidade ela tem que ser um ponto de encontro de ideias, de você repensar o mundo, de você ter a liberdade de criar e de inovar. Sim. E esse sistema atual nosso, que é um sistema de educação passivo, ou seja, de um aprendizado muito estanque, e com pouca interconexões, tudo isso acaba afastando a universidade das necessidades do mundo atual, não é isso? Exatamente, do mundo contemporâneo. Ela deixa de ser uma instituição atual para ser uma instituição meio que necessita urgentemente de ajustes. Perfeito. Eu tenho uma imagem aqui, o self-service foi uma revolução na alimentação. Por que não introduzir o self-service na formação universitária? Vou explicar. Quer dizer, quem estuda física faria 50%, 60% das disciplinas de física.
e as outras 30% ou 40% ele escolheria para montar e ter a responsabilidade da própria formação. O self-service seria viável na academia, professor? Olha, eu acho que no meu modo de entender, o self-service talvez numa outra época ele aguçaria o apetite intelectual das pessoas. Atualmente, hoje já está superado, professor? Não, é porque eu vejo o seguinte, em vez de você levar o aluno, uma pessoa que está estudando na área de exatas ou alguém de humanas e se deslocar para assistir aulas em outras áreas, o que a gente está sentindo é o caminho inverso. Sim. As pessoas de várias áreas se encontrarem e discutirem problemas de interesse comum. E cada um dá o aporte do seu viés. Sim. Então, você constrói soluções muito mais ricas e muito mais impactantes do que aquela visão de uma pessoa que já tem uma linha, né, e vai tentar aprender dos outros. Ele não vai ser o melhor. Sim. Né? E esse aprendizado, através desse encontro de diferentes visões, é o que torna a universidade inovadora. Sim. Nesse caso, quer dizer, o prato não é formado de vários elementos, mas você faz um almoço, uma janta conjunta de pessoas de várias áreas. Isso também funciona muito positivamente. Várias pessoas comem no mesmo prato, né? Claro, e dividem, digamos, o mesmo menino, né? Não é isso, né? Isso. A abertura na estrutura curricular da UFMG para a organização de projetos multidisciplinares, como o senhor tem falado agora? Olha, a universidade, ela, nos últimos 4 anos, evoluiu bastante nesse sentido. Sim. Sobretudo através das disciplinas transversais. Sim. Essas disciplinas... Como é que elas funcionam, professor? Elas funcionam assim, elas são ofertadas e alunos das mais diferentes áreas podem participar das mesmas. Sim. Então, com isso, a gente está quebrando um paradigma que já dura décadas, né? E, ao mesmo tempo, você proporciona esse ambiente de encontro que eu mencionei, que eu acho que a universidade, ela só é a universidade quando existe o encontro de várias áreas do conhecimento. Do jeito que ela está, vamos dizer, organizada. Muito especializada. É muito especializada e isso acaba restringindo a capacidade da universidade de fazer a diferença. Sim. Porque se você vai fazer a diferença, os problemas do mundo real são problemas extremamente complexos. Sim. Né? Então... A pergunta é se você reúne alunos de várias áreas, mas se você continua dando ainda aula predominantemente expositivas, o aluno continua ainda muito passivo, não? Sim, a tendência hoje é de você substituir as aulas expositivas, minimizar ou simplificar, ser uma apresentação mais sucinta, tutorial, e haver uma dominância de dinâmicas e grupos de discussão. Sim. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar como implantar e desenvolver projetos interdisciplinares. Um instante só, voltaremos já. Você acha que... Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Desafios da Educação Científica no século XXI. Nós vivemos num mundo conectado, com uma grande disponibilidade de tecnologia, e o ensino universitário, e também o ensino em todas as áreas, tem que alterar e passar exatamente a trabalhar com a participação mais ativa do aluno. Esse foi o tema do nosso primeiro bloco. E o senhor, conheço, teve experiências, criou projetos multidisciplinares na universidade, tanto no ensino como na pesquisa. Como que eles foram criados, professor? Olha, eles foram criados a partir de oportunidades, né? Por exemplo, eu fiz um projeto
projeto Tecnologias Educacionais Voltadas para a Inovação, que foi um projeto financiado pela FINEP. Depois eu fiz Inova Escola, né, que é um projeto financiado pelo CNPq. E o próprio projeto de inovação que eu instituí lá no ISEX, que é aberto a alunos, voltado para alunos do ciclo básico de exatas, e eu percebi, e além de disciplinas que eu ofereci, tópicos, né, voltados para projetos. E o que eu notei assim, foi o interesse de alunos, inclusive de outras áreas. Eu tinha uma aluna da área de ciências sociais. E ela participou de 2 cursos, 2 tópicos, né? E gostou muito, quer dizer, ela teve um envolvimento e tal. E também eu tive a oportunidade de atrair alunos de várias áreas. Sim. E isso foi fundamental para a gente realmente começar a pensar, a elaborar o conceito de ambiente de inovação. Perfeito. Quebrou algum paradigma, professor, nesses cursos? Ou, digamos, nessas outras experiências, por exemplo, a oficina de projetos criativos a baixo custo? Olha, eu acho que todas essas iniciativas, elas partiam de desafios, ou seja, de problemas abertos. A gente não tinha um problema que já de cara, a gente já tinha definido. Os alunos, nós invertemos o caminho. Em vez de eles resolverem problemas que lhes eram apresentados, nós partimos de formular os problemas e aí buscar os meios para resolvê-los. Sendo que os problemas reais, diferentemente dos problemas acadêmicos, né, tradicionais, eles não têm uma solução única. Claro. E aí, por isso que é importante o enfoque multidisciplinar, porque a gente vai procurar achar uma solução que abranja diferentes visões, né? Porque as soluções elas têm que contemplar vários aspectos e não só um. Você não pode estabelecer um único critério que pode acabar não sendo a melhor solução. Como se estabelece, digamos, um problema comum que acha que demande uma solução, já que são tantos os problemas? Se você pega, por exemplo, a crise brasileira, a crise econômica, a crise política, a crise ética. Eu fico pensando na área de humanas, vai só sobrar problema, né? E pouca, digamos, convergência consensual em cima de determinados problemas. A questão é que... Como é que o senhor resolveu isso com esse grupo interdisciplinar? Olha, primeiro é o seguinte, os problemas são os mais diversos. O que é importante é que os alunos identifiquem um problema que para eles é relevante. É um problema que é instigante, é um problema que eles julgam que também são capazes de abordar. Não adianta você pegar, eu quero fazer uma viagem para Marte, pagando com recursos mínimos. É impossível. Então a gente tem que ter um senso de realidade. Eu acho que o problema tem a gente aprender a saber o que é abordável, que não vai envolver milhões de dólares, você vai usar recursos que você dispõe. Então, tudo isso é uma mistura de aprendizado e também visão empreendedora. Né? Então, esse é um ponto muito crucial nessa trajetória. Agora, a outra questão é de você mapear agentes dentro da universidade que possam dar aportes, possam auxiliar nesse trajeto. Ninguém sabe tudo. Né? Como que dessas primeiras experiências o senhor evoluiu para um sistema de ensino e de aprendizagem centrados na inovação? Olha, esse foi um caminho muito interessante, porque eu comecei com recursos, usando recursos muito simples. Eu priorizei projetos de baixo custo, usando materiais reciclados e tal. Isso é a base hoje de você validar ideias, ou não, né? Fazendo uma prototipagem rápida, né? Então, com isso, eu fui, avant la lettre, eu fui fazendo as coisas que hoje tem design thinking, tem vários nomes aí que são dados a essas novas metodologias, mas a gente foi fazendo e foi aprendendo
né, através desses desafios, de contextos, buscando achar soluções que estavam ao nosso alcance. E, ao mesmo tempo, mapeando competências no nosso entorno que podiam nos ajudar nesses desafios. O senhor chamou essa nova metodologia Pense e Faça Você Mesmo. Nós vamos trabalhar essa nova metodologia no terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema Desafios da Educação Científica no século XXI. Com as conexões com as novas tecnologias, o ensino universitário em todos os níveis tem que mudar. Tem que sair do lado passivo do aluno para o lado ativo. E uma das maneiras de fazer isso era exatamente levar para os alunos problemas e, junto com os alunos, pensar propriamente soluções. Já deixamos no ar o que seria um pouco essa metodologia que o senhor chamou Pense e Faça Você Mesmo. Como tem funcionado essa metodologia, professor? Olha, no início, muitos anos atrás, eu comecei a explorar esse filão, eu notei que alguns alunos, eles estavam mais dispostos a correr riscos. Sim. Mas a grande maioria se sentiu intimidada, claro, diante de um cenário que eles saíram da zona de conforto e tinham que lidar com coisas novas, né? Situações novas. Mas eu percebi que eu tinha que mediar isso. E eu próprio comecei a mostrar, para dar exemplos, levar pequenos projetos que eu fiz com a ajuda de estudantes e tal. E eu tive também estudantes muito talentosos e que eles mostraram para os colegas que era possível fazer coisas claro, ter ideias interessantes e construir protótipos relevantes. Porque né? os alunos estão muito mais lá para receber o conhecimento já feito, produzido, do que propriamente para questionar e tentar novas experiências, né? Por isso que hoje, na minha abordagem para os alunos, na primeira aula, eu faço um quadro que eu coloco assim: onde você quer viver? Eu coloco no século XIX ou no século XXI. Sim. E, desde então, ninguém quer mais viver no século XIX. Perfeito. Aí, como é que é viver no século XXI? Viver no século XXI está aberto a riscos, é aprender com os próprios erros, não achar que erro tem um significado negativo, Sim. Valorizar as próprias ideias, escutar o mundo, perceber o mundo, quais são os problemas, porque mais do que nunca a nossa função hoje é abrir os olhos, as mentes, os corações das pessoas para que elas escutem mais os outros, saibam os problemas das pessoas, né? E tem vários problemas que às vezes a gente desconhece. Por exemplo, como é que é o mundo de um deficiente visual ou de um deficiente físico? Sim. Porque, para quem enxerga bem, nós estamos completamente desconectados, né? Então, existe uma gama enorme de oportunidades de você inovar e de você ampliar os seus horizontes, sua visão de mundo. O senhor trouxe aqui uma experiência, são dois tipos de roda. Uma roda que lembra um eixo propriamente de uma ferrovia, e tem uma roda aí diferenciada. O que nas suas aulas, o senhor usa esse experimento ou essa ilustração para provar ou gerar o que em termos de indagações nos seus alunos? Olha, eu acho o seguinte, no mundo atual, você pressupõe que todas as estradas são planas. Sim. E nessas estradas, as rodas, elas todas são circulares, Sim. né, para que o eixo seja estável. Claro. Então, independente do raio da roda, rodas pequenas, nanorodas ou rodas gigantescas, todas vão rolar do mesmo jeito. Claro. O problema é que, então imagina, numa analogia, os alunos, eles são diferenciados, cada um
traz consigo uma experiência, uma visão de mundo diferenciada, uma criatividade, uma maneira de enxergar o mundo própria. E o nosso sistema escolar tradicional, ele tende a gerar padrões e na realidade... Padrões de certeza. Que buscam transformar todos no mesmo, prepará-los para todos para a mesma roda, para transformá-los rodas que não necessariamente são redondas, né? Por exemplo, essa aqui é elíptica, polir para que todos caminhem numa estrada plana. Claro. Mas isso pressupõe que o mundo seja assim. Na realidade, o mundo real, ele é cheio de solavancos. Sim. Então, esse indivíduo que saiu de um sistema acadêmico, que foi... todas as arestas foi arredondado, né? Em todos os sentidos. Ele vai, né? No mundo real, ele vai viver os solavancos. Sim. Né? A nossa perspectiva é que a gente não tem, nós temos que pensar assim, eu não tenho que ajustar o mundo ao indivíduo, quer dizer, o indivíduo ao mundo, é gerar oportunidades que cada um de nós encontre o seu próprio caminho, um caminho que se sinta bem. Então, nesse caso aqui dessa roda elíptica, esse caminho é essa estrada. E veja como é que a roda anda com fluência, né? Sim. Então, ela não precisa de andar aos solavancos, na sua estrada própria, Sim. naquela para a qual ela tem um ajuste natural entre a estrada e a roda. E na sua experiência, os alunos terminam se reencontrando, descobrindo suas qualidades, exatamente para ser diferenciados nesse mundo que, num certo sentido, ele pressiona muito massivamente para que nós sejamos iguais, não é isso? Na realidade, não. Na academia, existe esse tipo de coisa. O nosso sistema educacional, com problemas com a única resposta e tudo mais, isso condiciona as pessoas. Sim. Mas a gente tem que ver o número de pessoas desempregadas. Eu vou dar um exemplo para você. O primeiro Uber que eu peguei, eu achei o motorista muito diferenciado. E eu perguntei qual que era a formação dele. Ele era um engenheiro de controle de automação, que havia sido demitido. Então, isso me impactou, porque eu pensei, olha, ele tem uma educação primorosa do ponto de vista técnico. Sim. Mas, aparentemente, no mundo em crise, como que nós estamos vivendo atualmente, não foi suficiente. É uma condição necessária, todavia não é suficiente. Então, tem alguma coisa na nossa estrutura acadêmica que não está mais condizente com os desafios do mundo atual. Sim. E nós precisamos mudar isso. Eu estou já chegando ao finalzinho do programa e sempre termino os meus programas perguntando, já que o senhor falou em crise, o Brasil é maior do que suas crises, professor? Certamente. Eu acho que nós temos uma resiliência muito grande. No entanto, nós precisamos de mudar a nossa maneira de ver o próprio Brasil, porque nós temos que acreditar mais em nós mesmos e acreditar que nós podemos fazer a diferença. Sim. Como que a sociedade civil poderia fazer, digamos, essa mudança? Porque há pouca expectativa que essa mudança venha do Congresso, né? Com essa corrupção um pouco generalizada, sem a mobilização da sociedade civil e sem, digamos, essa mobilização que conduzirão às eleições de 2018, nós praticamente estamos aqui meio sem saídas. Olha, eu vou dar um exemplo recente, que com esses cortes dramáticos no Ministério no orçamento para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 40 prêmios Nobel assinaram uma carta endereçada ao presidente da República, manifestando preocupação com o estado da ciência brasileira, tendo em vista os poucos recursos cada vez menores destinados à pesquisa e inovação. O que era? 7 milhões e caiu para 2 milhões 7 e meio? bilhões, está caindo para 2 bilhões e meio. Ou seja, isso acaba destruindo todo um esforço de gerações. Perfeito. Agora, por outro lado, eu acho que a sociedade civil pode fazer muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Belo Horizonte é o segundo maior polo de startup do país. Sim. Como é que chama? São Pedro Vale. Vale. Professor, queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Felizmente, nosso tempo já acabou. Nós trouxemos aqui mais uma questão de como que a ciência e mudanças na educação podem nos ajudar
a formar melhor os nossos alunos, criá-los para a criatividade, para a inventividade e para a inovação. Sem o que nosso país não vai dar a volta por cima. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.